A outra coisa que é muito importante, a gente vai começar a falar agora, e que eu já adiantei, é a questão do raciocínio, tá? Quando você vai usar um equalizador, você conhece as ferramentas, as funções, você conhece os grupos de frequência, você tem memória auditiva, você tem capacidade, você tem precisão auditiva para dosar ali o nível, a intensidade das suas manipulações, mas de nada isso vai adiantar se você não tiver um porquê, um motivo para estar, alguma coisa que explique uma hipótese, né, para você estar realizando aquela manipulação. Então, aprender a pensar é muito importante. É claro que quando eu falo aprender a pensar, isso é um universo muito grande de possibilidades, né? E a gente vai aprofundar aqui hoje um pouco sobre o que é essa questão de aprender a raciocinar, aprender a pensar equalização. Mas nesse ponto aqui, que é o degrau 3, a gente está falando de uma construção gradativa até você chegar num nível em que você consegue equalizar de uma forma bem profissional. Então, nesse estágio aqui, no degrau 3, é muito importante que você conheça o que eu chamo de regras de ouro do equalizador. Então, o que são essas regras? São verdades sobre a natureza do equalizador ou da equalização que definem muito como esse equalizador responde, tá? Então, quando você entende qual é a resposta daquela ferramenta que você está trabalhando, aquilo molda a sua forma de abordar o uso daquela ferramenta. Isso para o equalizador é muito verdade. Então, existem 4 regras, que eu chamo as 4 regras de ouro do equalizador, e que você vai começar a prestar atenção nisso agora, e que você vai começar a abordar o equalizador pensando nisso, tendo isso na sua mente, tá? Isso vai te fazer, isso aqui é o primeiro passo para você começar a usar a equalização de uma forma consciente. Então a primeira regra de ouro é essa aqui, ó. O equalizador funciona melhor atenuando do que acentuando. É um pouco polêmico, é claro que quando você precisa acentuar frequências, você pode acentuar frequências sem problema, mas de maneira geral é bastante unânime essa ideia de que o equalizador ele vai funcionar melhor se você, antes de pensar em somar frequências, você pensar primeiro, resolver primeiro as situações em que você precisa retirar frequências ou atenuar frequências, tá? Então muitas vezes você pensa assim, eu queria que um elemento ficasse mais brilhante ou que ele tivesse mais presença. Muitas vezes, ao invés de somar médio, somar brilho, é tão eficiente quanto você tirar as frequências mais graves que podem estar embolando aquele som, por exemplo. Eu quero mais clareza num violão. Então, de repente, ao invés de somar brilho naquele violão, pode ser mais eficiente você tirar um pouco do grave, você tirar um pouco do médio, tá? A tendência é que, trabalhando dessa forma, você mantenha um pouco mais a naturalidade do som. Tá? Afeta-se muito a naturalidade dos sons quando você começa a dar boosts de frequência e principalmente boosts muito agressivos. Então uma dica aí para você que está iniciando nesse processo é o que? Dica: cuidar primeiro das atenuações. Você acha que você precisa de dar boosts em determinadas frequências? Beleza. Anota num cantinho e depois que você tiver corrigido, feito a atenuação de todos os elementos da mixagem, você volta e reveja a real necessidade daquilo. E se você sentir que precisa realmente dar um boost, começa com boosts mais leves. Até porque a tendência é que na masterização a coisa se altere um pouco. Então quando você trabalha no início com equalizações que mantêm o nível natural do elemento, a tendência é você chegar no final com um resultado mais agradável e correndo menos chances de estragar aquele elemento por excessos de processamento. Então essa regra é uma regra muito poderosa. A segunda regra, que vai te ajudar muito, que está relacionada com o comportamento do equalizador, é essa aqui, ó. Atenue estreito e acentue largo, tá? Então eu falei aqui da questão de atenuar e acentuar. Como que você vai fazer isso? Quando você quiser fazer uma atenuação, você vai ter uma função aqui
no equalizador, que é o Q, né? Ele define aqui a largura da banda, né? O tanto de frequências vizinhas que são afetadas por aquela frequência-alvo que você escolheu. Então, quando você for trabalhar com atenuações, você vai trabalhar com Q, né? Com larguras de banda um pouco mais finas, tá? Aí, 2, 3, de repente, tá? E quando você vai trabalhar as acentuações, você pode trabalhar com larguras um pouco maiores. Isso é uma regra rígida, engessada? Claro que não. É possível que você queira fazer, de repente, um boost de sub, grave, um bumbo, e que você não vai trabalhar com boosts tão largos, porque você quer atuar em cima de um grupo de frequência que é mais estreito, então você vai trabalhar com Q realmente estreito. Mas, mais uma vez, via de regra, é bastante unânime que você vai conseguir um resultado mais interessante quando você atribuir as acentuações com uma largura maior e as atenuações com a largura menor, tá? Assim você tem menos riscos de afetar com as atenuações excessos de frequência que não precisariam ser afetadas. E fica mais natural quando você acentua de uma forma um pouco mais espalhada, tá bom? Essa é uma regra também muito boa. A terceira regra, que é uma regra que vai mudar muito a sua forma de enxergar a coisa, é essa aqui, ó. Dose as ações de acordo com a gravidade dos problemas. Por incrível que pareça, tem muita gente que só sabe trabalhar equalização pesando a mão de forma exagerada, tá? Então, tudo que o cara vai fazer, ele mete 6, 9, 10, 12 dB de intensidade da manipulação, tá? Existe um ditado no áudio que diz, para você ser agressivo, né? Be aggressive. Ok, é legal quando você precisa ser agressivo, você não ter medo de ser, para você chegar no som que você quer. Se você precisar socar a equalização, socar a compressão para chegar no som que está na sua cabeça, beleza, faça isso, não tem problema nenhum. Mas essa regra aqui, ela previne você evitar de ser sempre um cara que exagera, tá? Então, quando você dosa o tamanho, a intensidade das suas manipulações com a real gravidade dos problemas, você tende a ser muito mais assertivo nas suas equalizações. Então, se o seu problema é pequeno, você vai colocar ali 2, 3 dB para cima ou para baixo. Você tem um problema médio, você vai colocar até 6 dBs aí de atenuação ou acentuação. Você começa a ter um problema um pouco mais sério, você pode trabalhar até uns 9 dB aí, a coisa já começa a ficar um pouco mais intensa. E quando você começa a trabalhar acima de 9 dB, cara, aí você já está trabalhando de uma forma bem extrema. Você tem que se perguntar se existe realmente a necessidade daquilo ali ou se você não está, de repente, exagerando, tá bom? E para a gente terminar aqui essa parte do degrau número 3, essa aqui é uma regra que eu acho que a maioria erra, tá? Eu acho que a grande maioria erra isso aqui, que é o quê? Evite tomar decisões e realizar manipulações em solo. Então, o que o cara faz? Ele vai lá para a mixagem, né? Ele está lá, pegou a mixagem dele, levantou lá o volume, né? Levantou o volume da bateria, levantou o volume do baixo, levantou o volume das guitarras e tal. Tá ali uma música só com volume e pan definido para ele começar a mixar. Aí o que o cara faz? Ele pega o primeiro elemento, vai, sei lá, ele resolve começar pelo boom, vai equalizar o bumbo. Primeira coisa que ele faz é vir aqui no botão de solo da track e solar o bumbo. Aí ele sola aquele elemento e fica equalizando aquele elemento solo. Aí quando ele termina, ele tira o solo e vai para o próximo. Aí ele vai para o próximo, sola o elemento, fica equalizando o elemento todinho em solo, depois ele tira o solo e volta. É claro que se você precisar dar um solo naquele elemento, para você ter uma percepção melhor de qual é o componente de frequência que está contido ali, maravilha, faça isso. Aliás, é muito saudável fazer isso. O problema é você ficar tomando decisões sem ouvir o quanto que aquela manipulação
está sendo efetiva no contexto da mixagem. Por quê? Como o nome já diz, mixagem vem de mistura. O que você está preocupado numa mixagem é de fazer os elementos conviverem de forma harmoniosa. Se você não presta atenção na relação que existe entre um elemento e outro e fica manipulando aquele elemento ali em solo, na verdade você não está tendo uma consciência real se aquela manipulação ela é necessária, se ela é benéfica, maléfica no contexto da mix, se você está sendo favorável para mix ou não, tá? Então eu vejo que às vezes isso gera muito erro, porque ou o cara processa de menos, porque ele sola, tá ouvindo tudo exagerado, e ele não pesa a mão quando ele precisa pesar, ou ele fica ouvindo solo e mexe num monte de coisa que de repente não teria necessidade de mexer e acaba pegando um elemento que estava bom, que estava soando bem na mix e ele prejudica esse elemento, né? Perde o corpo desse elemento, coloca brilho demais nesse elemento, porque na cabeça dele ele tem lá um monte de decoreba e ele fica repetindo aquelas decorebas muitas vezes sem ter a necessidade. Então a análise do contexto e a equalização dentro do contexto é uma coisa que vai te ajudar muito a ser mais assertivo, tá? Existem algumas dicas, existem alguns macetes para você fazer isso, mixar no contexto de uma forma mais consciente, assim, tá? Isso também são umas coisas que eu falo nos meus cursos.